E aí, galera? Uhul! Uhul! Fala aí, galera entrando. Uhul! Isso aí, galera. Vamos entrar aí. Hoje tem. E aí, gente? Vamos começar a live aí de hoje. Bom, gente, vocês aí estão olhando a gente aqui, né? Uhul! Ah, isso aí, gente. Tá entrando aí. Gente, tem uma convidada aqui maravilhosa. Ela é psicóloga. A gente trabalhou junto há um tempão. O nome dela é Luciana. Ela vai entrar aí, gente. A gente vai falar sobre empatia, tá? E aqui eu, Ibson Cabral, do podcast Pipoca Ágil. Ela vai entrar aí, Luciana. Vem, vem. Vem que tá chegando. Fala, Nilson. Beleza aí? Uhul. É isso aí. Agora, vamos aceitar ela. Vai entrar agora, a Luciana, hein? Uhul! Vambora. Vamos torcer para dar tudo certo. Tudo certo aí. Vai entrar agora. Entrei! Eu entrei! Palmas! É demora, mas ela consegue. Deixa eu diminuir o volume aqui do negócio aqui que tá bravo. Aí. Já tem gente. Eu já cheguei, né, pai? Já cheguei dançando. Eu vi. É. Opa! Agora é teu marido, hein? Vamos lá, Luiz Jorge. Estamos aqui, Luiz Jorge. Ó, marido entrou. Eu sou o Ibson, eu sou o dono, o fundador, né, o criador, o desenhador do Pipoca Ágil. O Pipoca Ágil é um podcast que só fala sobre mundo da agilidade, que surgiu no desenvolvimento de software e agora está espalhando por várias outras áreas. Eu trouxe aqui a minha amiga Luciana, que a gente já trabalhou junto há muito tempo atrás, e ela é psicóloga e gestora de RH, e ela vai falar sobre empatia. Então, Luciana, se apresente aí direitinho, dê uma boa noite para a galera toda aí. Tava esperando o pessoal entrar, né? Agora entrou a mãe, olha lá. Tá aí, mamãe daí. Tava esperando. Opa, tá chegando a galera. Estamos chegando. Tá, vambora. Vamos lá, pessoal, boa noite, né? O pessoal, lembrando sempre que quem está curtindo, dá aquela subidinha de dedo. Quem não está curtindo, manda aquela carinha. Não é empático mandar carinha, não faz isso não. Olha lá. Sobe o dedinho para eu entender que está indo bem, tá? Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre empatia. É uma conversa, não é uma aula, não vou falar de parte teórica, tá? Vou citar alguns pensadores, o pessoal aí do... Valeu, Vitor. Boa noite. Chegou o pessoal aí. Estava faltando. Isso aí. Repetindo aqui que o Vitor não escutou. É um bate-papo, nada conceitual, tá? Mas muito tem se falado sobre empatia. Eu vou dizer para vocês a importância, porque muita gente ainda acredita que ser empático é somente no trabalho, né? Então, o cara lá vai ser empático de 8 às 5, saiu do trabalho, não é mais empático. Não, gente. Empatia é um sentimento e ele precisa estar presente conosco a vida toda, né? Nasceu criança e vai evoluindo, e os adultos também. Então, uma vez eu estava numa sala de aula, eu vou contar para vocês como é que a empatia entrou na minha vida, né? Assim como o Ibsen entrou, o Ibsen é o grande percussor aí da empatia, né? Depois ele vai contar aí que a gente trabalhou junto há mais de 14 anos atrás, não que sejamos velhos, né?
Mas esse rapaz aí sempre foi um rapaz bem empático. E aí essa professora estava em sala de aula falando sobre inteligência emocional. Né? O Daniel Goleman, para quem conhece aí, começou a lançar o livro Inteligência Emocional. E aí o Daniel Goleman falou, né, sobre inteligência emocional e a professora falou: quem já escutou a frase que você não tem que levar emoção para o trabalho? Pô, quase a turma inteira levantou. Já escutou essa? No trabalho você não tem que ter emoção, você só tem que ter razão. A emoção fica em casa, porta para fora. Quem já não escutou isso? Todo mundo já escutou, né? O pessoal das antigas, então. E aí eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou vestir a roupa, deixar a emoção no vidrinho e vou para lá, né? E nada de emoção. E aí ela falou a seguinte frase que mudou toda a minha vida. E se você aprender a levar inteligência para as suas emoções, em vez de você deixar o seu lado racional em cá, né, mandar, leva a inteligência para as suas emoções e aí você vai poder andar junto com ela. Opa, que legal, maravilha. E aí foi efetivamente quando ela começou a falar sobre autodesenvolvimento, que é o que a gente está buscando aqui hoje. Eu estou vendo aqui que tem uma galera aí de outras, não necessariamente da área de RH, a gente tem muita gente de TI, né? Tem o meu gestor de hotel, tem área comercial, quer dizer, tem um bom de gente aí, mas que está aqui querendo, na verdade, se conhecer um pouquinho e se desenvolver. O caminho é esse, tá? É o caminho, só para vocês entenderem, a empatia, a primeira vez que a gente falou de empatia foi em 1920. Mas estamos em 2000 e ainda não entendemos muito. E aí, vamos contar uma historinha, né? Para ficar mais animado. Eu escutei essa história já faz um tempo também. Quem quiser compartilhar com os amigos, com os primos, colegas e filhos, etc. É sobre uma boneca de sal. A boneca de sal estava andando por aí, lá nas terras áridas, e um dia ela encontra o mar. E aí, ela, que é isso, meu Deus? Quem é você? E ele fala para ela, eu sou o mar. O mar? Mas o que é o mar? E o mar responde, o mar sou eu. Ela, não estou entendendo nada, mas eu gostaria de entender. Eu gostaria de entender mais sobre isso. Então, a curiosidade dela levou ela a perguntar para ele, como é que eu faço? Aí o mar respondeu, encoste em mim. Então, a boneca de sal, timidamente, encostou no mar com a ponta dos dedos do pé. Sentiu só que começava, então, a ser dissolvido pela água. Mar, o que você fez? E o mar respondeu, eu te dei um pouco de entendimento e você me deu um pouco de você. Para entender tudo isso, é necessário dar tudo. Ansiosa pelo conhecimento, mas também com medo, a boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais entrava, mais se dissolvia, mais compreendia a enormidade do mar, mas faltava alguma coisa. Afinal, o que é o mar? Então foi coberta por uma onda e, em seu último momento de consciência individual, antes de diluir-se, a boneca conseguiu dizer, o mar sou eu. O que essa história nos reflete, né? Primeiro conceito para você trabalhar a empatia é uma frase que eu li também de um psicólogo muito bacana, humanista, chamado Carl Roger. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o mundo refletido neles. Né? Muitos de nós, quando quer trabalhar a empatia, né? Você precisa trabalhar a sua escuta em primeiro lugar. Você já quer saber, você já entra com preconceito, você já entra com eu já sei, eu não tenho muita paciência de ouvir. E, gente, isso não é empatia. Empatia é você olhar o outro, não você olhar você através dele. Não é para você olhar para você, é para você olhar o outro, né? Então,
Aí a pessoa pergunta, Luciana, eu vou ser empático só no trabalho? Não. Você vai ser empático com a sua família, você vai ser empático com o seu vizinho, você vai ser empático com quem você Porteiro. não gosta também, com os amiguinhos da internet, e sim, no trabalho, porque hoje é uma das competências mais valorizadas. Para quem gosta do tema, a gente já sugere para a próxima live, a empatia no trabalho, ela é a grande salvadora da resolução de conflitos. Porque você consegue evitar muitos conflitos através da empatia. Mas para isso você precisa trabalhar algumas questões, né, para você poder ter a empatia. E aí, para quem gosta de números, eu tinha que trazer uns números, né? Porque eu estou falando com o pessoal de TI, se eu não trouxemos umas estatísticas aqui, o pessoal fala, pô, essa loura vai ficar falando de emoção o tempo todo, que coisa chata, né? Então, vamos lá, vamos aos números. Segundo Goleman, 20% do nosso cérebro é formado pelo coeficiente intelectual, que é o QI. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? 20% do seu cérebro. Para você se tornar uma pessoa bem-sucedida, você tem que tentar usar os 100%, né? Aonde está os 80%? Na inteligência emocional, né? Então, vamos pensar aí. A gente precisa desenvolver inteligência emocional? Será que sim? Será que não? 80% é um número bem considerável. Outro dado importante, tá? Teve uma pesquisa feita na Universidade de Michigan com 63 países no mundo, tá? Falando sobre a empatia, né? E perguntando para as pessoas como é que elas se sentiam numa situação vivenciada por outra pessoa, uma situação qualquer. E o Brasil ficou, né, em 51º. Será que nós somos uma sociedade empática? 51º? E aí? Tá mais para o egoísmo e para outras coisas, né? Então, efetivamente, a empatia não é só a gratidão, não é só dar um bom dia, né? Vamos começar a despir os nossos preconceitos, abrir a nossa cabeça e efetivamente para começar a entender o outro. A gente tem técnicas para trabalhar a empatia. Ibsen, quer contar uma história? O que você já sofreu com a sua empatia? Conversando antes dessa live, a gente conversou, né? Se reencontrou para conversar as coisas. E ela até me falou assim, poxa, essa criação desse podcast, né, o Pipoca Ágil, ele é uma empatia, porque eu vi as dores das outras pessoas, mas foi uma coisa assim, meio que não foi proposital. Foi uma coisa que surgiu de uma situação, de uma brincadeira, né, que eu faço parte de um grupo, né, de lançamentos de livros, que se chamam Jornada Colaborativa. E dentro dessa jornada colaborativa são pessoas da área de TI que criaram livros e esses livros são apresentados em formas de palestras, né, para lançamento do livro. Inclusive, nós estamos com uma jornada colaborativa aí de 10 sábados, né, de 9 às 6. Né? São 12 palestras por dia, todas ligadas à tecnologia, RH, a DevOps, a galera de TI está mais ou menos por dentro. Aí o que acontece? Na segunda vez, eu fui na primeira vez, achei mal barato aquela união daquela galera e tudo, que o mundo do ágil, a agilidade, ele tem um dos princípios da agilidade é justamente essa, né? As pessoas falam, o mundo ágil tem que ser rapidinho. Não, na realidade, os 3 princípios ágeis, né, do mundo ágil é o quê? Colaboração, transparência e adaptação. Então, esses 3 pilares que a gente usa, que tem que colaborar um com o outro, você tem que ser transparente nas suas atitudes, nas suas tarefas, e você se adaptar ao mundo que hoje em dia está muito volátil, está muito modificado. A gente vê cada dia tem uma situação diferente e é diário, não é uma coisa que demora 5, 6 anos para mudar. O advento do celular, ele é um causador disso, a mudança é muito grande com isso. Então, nesse evento, que é o Jornada Colaborativa, que o idealizador é o Muniz, eu tinha
para falar sobre agilidade, um encontro chamado Almoço App. Por que Almoço App? Porque os encontros, né, através de um aplicativo chamado Meetup. As pessoas que não conseguiam ir no Meetups de noite, aí eu sugeri fazer na hora do almoço. Então surgiu Almoço App. Então fiz 4 almoços aqui no Rio, um em São Paulo, foi muito legal. E eu falei com esse rapaz lá desse Jornada Colaborativa para eu apresentar o Almoço App para a galera, o Almoço App para a galera lá, né? Eram mais de 100 pessoas. Aí na hora de fazer o sorteio, no final, eu falei, isso, faz o sorteio aí. Aí eu comecei a brincar no sorteio. Foi no finalzinho, meio, era 5 horas da tarde, comecei a brincar muito. E eu sou muito brincalhão. Aí no meio, no sorteio de um curso, até foi do curso do amigo meu, Júnior Rodrigues, que ele está em outra live agora. Eu sorteei brincando, falei assim, olha, como fazer pipoca ágil. Aí o pessoal riu pra caramba, né? Que era só curso técnico, e eu brincando. Aí tudo bem, foi aquela brincadeira toda. No dia seguinte eu postei. E quando eu acabei postando, tem um cara que o nome dele é Conrado Caon. Aí ele falou assim um comentário, Ibson, você é um cara muito animado, você poderia ser um host de podcast. Eu falei, cara, um podcast, o que é isso? Aí eu fui identificar no YouTube direitinho, aí isso foi no domingo. Na segunda, na academia, eu simplesmente cheguei assim, não, vou fazer esse podcast sozinho. Montei essa logo aqui, o Patrick. Aí, Patrick Israel, fala, Patrick. Uhul! Ele sabe essa história. Esse cara trabalhava junto comigo lá na Primark. Aí eu falei, não, vou fazer isso. Vou chamar meus amigos para fazer. Então, o que acontece? Hoje, tem 5 meses e alguns dias que o podcast Pipoca Rádio existe. E eu já estou com 81 episódios, tá? Se 81 episódios, deve ter mais ou menos mais de 50 pessoas falando comigo. Ainda estão falando. Hoje veio um rapaz falar comigo, um Agile Coach, né? Um cara que faz coach em agilidade da IBM, a gente conversou a beça. Hoje ele vai querer fazer um episódio comigo. E nós já temos o quê? 11 mil reproduções em menos de 6 meses, no caso, 5 meses e alguns dias. E eu, como conheci a Luciana e conheci outras pessoas sem ser da área de tecnologia, eu tento trazer convidados para não só falar de tecnologia, mas como RH, pessoa, empatia, comunicação não violenta. Aí por isso que eu convidei a Luciana para ela chegar e, vamos dar uma palhinha aí, dar uma historinha para ver como é que é o lance da empatia, porque isso é muito falado, empatia. Ainda mais na área que a gente trabalha, que a gente faz software, inovação. Para quem faz inovação, ele tem que sentir as dores do cliente para pelo menos pegar, se colocar no lugar da outra, falar, caramba, o que ele deve estar pensando? Porque, para ter uma ideia de projeto Luciana, só para ter uma ideia, de um projeto que se gastou-se muito dinheiro e você vê que quase não é usado, é o projeto micro-ondas. Que, na realidade, micro-ondas, e você mais ou menos só esquenta a água, faz pipoca e descongela. Você não faz aquilo tudo. Acho que 80% do que foi produzido, pensado no micro-ondas, ele não é feito, não é exercitado. A torradeira, que é só torrar pão, né? Assim, então, nem sabia que existe. Não, eu torradeira eu ainda uso. Mas se as pessoas tivessem pensado no cliente, não, mas o que ele quer? Mas o que ele usa mais? Não chegar um cara que é um gênio Não, o cara faz inovação. Eu vou fazer uma máquina que faz croquete, faz uma coisa, mas ninguém usa. Ninguém usa. Então, justamente, o Pipoca Ágil, ele está assim, ele é um podcast para falar justamente com as pessoas que estão implementando a agilidade. E eu volto a dizer que a agilidade gera humanidade. A agilidade, quando você está no mundo ágil, você tem feedbacks contínuos. Tá? Você está trabalhando, desenvolvendo software, está criando software, ou criando qualquer tipo de atividade, tem um RH ágil, né? E a empatia que está junto, porque de repente um dos componentes do grupo, da equipe, do squad, sei lá que time, está mal, tem algum problema, não está indo bem, você tem que dar o feedback na hora, você tem que acompanhando, você não é um chefe, você é um líder ali. Então a postura... Na verdade, Ibson, assim, quando você começa a praticar empatia, que eu acho que é esse que é o conceito da gente estar conversando aqui hoje, você começa a praticar, geralmente você começa a praticar no trabalho, né? Porque você está ali, você precisa trabalhar com aquele grupo, e você precisa... você como gestor, você é o grande engajador da coisa, né? Você tem que trabalhar com o teu grupo
e fazê-lo entendimentos, né? Relações. Sim, mas quando você começa a praticar isso e eventualmente você traz isso para a sua vida, você vê o quanto você pode ser bem-sucedido, tá? E aí eu estou falando de dados estatísticos, não é a Luciana que está falando isso, não. Não, Mas sim. até relacionamento, os solteiras de plantão aí aproveitem, porque tem dados estatísticos que pessoas que trabalham mais com empatia têm mais relações saudáveis, né? Certo. Você consegue ter uma saúde, uma qualidade de saúde aí no seu amor, na sua vida, você tem menos estresse, você... Porque você vê o ser humano, você vê o ser Exatamente. humano. Porque, desculpe te Exatamente. cortar, mas é porque, desculpe te cortar, só porque nesse modo tradicional de trabalho, em que a pessoa te dá um feedback te mandando embora, eu estou falando do lado do trabalho, né? O cara observa uma semana, 2 semanas, um mês, aí chega você, ó, você está indo mal, eu vou te mandar embora. O cara não chega no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você acompanha o camarada, estou dizendo, quando fala empatia, é para sentir o outro, o que está acontecendo com ele? Tá? Sabe um problema técnico, né? Um problema. Eu estou falando da empatia do gerente, do gestor, e normalmente acontece isso. Por isso que o mundo da agilidade ele trabalha a parte humana. As equipes elas não são que formam, desenvolvem software ou RH, ou seja lá qualquer tipo de atividade em que formem equipes. Essa empatia ela tem que ser bem colocada para justamente você não perder o foco, você não perder pessoas, porque você não perder isso, fazer a retenção da pessoa, porque você esse exemplo que você falou aí é um caso comum. Às vezes o teu parceiro de trabalho ele acha que você tem que trabalhar igual a ele, produzir a mesma coisa. E aí você começa a não produzir, mas o outro não entende o porquê já sai na crítica. Nem pergunta. Não pergunta. Então, assim, de repente a pessoa está passando por um momento na vida dela, está passando uma série de coisas. Por isso que eu falo que a empatia, né? Você tem algum... Eu até enumerei aqui pelo menos os top 5 assim, dos pontos que você precisa desenvolver para você começar esse trabalho em você. Mas é um trabalho para a vida toda. Você vai começar a empatia e você... a empatia é prática, tá? É exercício diário. Você não vai desconstruir o teu modelo mental de um dia para o outro. Você vai acordar, vai olhar, hoje eu sou a pessoa mais empática do mundo. Não. Você também tem as suas emoções, você também acorda de mau humor, você também tem os seus problemas. Mas, se você já começar, primeiro ponto da construção da empatia, né? Ter uma escuta emocional, ter uma escuta. Então, a pessoa te traz alguma situação. Não rebate, para. Exercitar a escutatória, né? Porque tem muitas pessoas que falam oratória. Eu vou te contar de novo aqui. Você sabe que o meu mindset aqui é com história, né? Para quem não sabe, mindset, a gente está colocando agora alguns pontos em histórias, mas mindset a gente já trabalha com isso há milhões de anos atrás, porque a gente sempre deu treinamento contando história. Só que agora virou mindset, tá? Porque eu tô falando aqui que tem gente que não é da área. Outro dia teve uma discussão, quer dizer, entrou-se como uma conversa e virou uma discussão, né? O morador chegou pro porteiro e falou: o menino está jogando bola perto do meu carro. A quadra está fechada, vai pegar no meu carro. E aí já falou um pouquinho exaltado. O que era para acontecer ali? O porteiro ouvir. Na escuta empática, o que ele faz? Tá bom, senhor, eu vou verificar e eu te dou uma devolutiva, mas eu lhe compreendo, porque é isso que a empatia faz. Você se coloca no lugar do outro. Se quebrasse o teu vidro, vai consertar o carro aonde? Não tem nem lugar para consertar carro, né? O que você quer para você, você não quer para o outro. Exatamente isso aí. Fala aí, já. Obrigada, Maria. Aí, é isso aí. E aí, o que o porteiro fez? Ele começou a reclamar, o porteiro começou a justificar por que não era, e no final estava... Por quê? Porque não escutou. E aí o porteiro começou a reclamar. O que faz o outro quando ele não é escutado? Ele começa a falar mais alto.
E um fala mais alto que o outro fala mais alto que o outro, daqui a pouco já estão os dois gritando. E aí começou o conflito, que Sim. poderia ter sido evitado. Começava pela escuta. Ok, eu vou verificar e acabou. É assim que encerra um trabalho de conflito. E aí você entende, porque na verdade, quando o outro te traz alguma coisa, mesmo que você não vá fazer nada, ele só quer que você diga para ele, eu te compreendo. Porque quando você começa a gritar com o outro, a falar com o outro, já você está dizendo para ele, em outras palavras, que você não se importa com ele. Eu não me importo com você. Sim, E é isso que acontece nas relações, no trabalho, na gestão, na família, no relacionamento, seja onde for. Então, por isso que a empatia, ela é a cereja do bolo hoje para muitas questões, tá? Além da escuta, você saber interpretar os sinais do corpo. Às vezes a gente está falando uma coisa que não quer dizer. Então, você está falando com a pessoa, mas a pessoa, você está percebendo. Você assiste filme, você vê muito isso, que aí o filme, a pessoa está lá, mas você está tudo bem com você? A pessoa, tô ótima, mas não está nada, né? Então, gente, vamos começar a olhar o corpo, né? Oi, querida, boa noite. Quarta-feira eu estou na sua live. Temos nutricionista, nossa equipe aqui tá geral. Uhul! Lindona. Tá bombando, tá bombando. É a equipe mais eclética que eu já vi, né? A gente tem de tudo. Ó, São José dos Campos está presente, o pessoal lá da... Tamo junto. Aí, dá tá? like aí. Então, a questão que eu estava falando, Flavinho, que chegou agora, né? Da questão da empatia para a vida, né? Uma coisa importante, então, além da escuta, além da linguagem não verbal, é o contato visual. O outro está falando com você, olha para ele. Aí você está falando com a pessoa está... Acontece muito Entendeu? muito isso. Demais. Outra que a gente chama de abertura verdadeira, estar presente. Como é que você quer ter uma equipe que vai falar com você e você está lá viajando? Gente, eu, sinceramente, eu dou as costas e vou embora, volto depois. Né? Não, Então, fica a dica. E a última, todo mundo que trabalha com empatia tem que estar aberto a feedback negativo. Sim, isso é importante. E não rola, tá? Como eu falei, feedback é para a vida toda. Você vai começar a praticar, se Deus quiser, a partir de hoje, um monte de gente já vai acordar amanhã empático, vamos lá. E você vai tomar o seu toco pela primeira vez, vai tomar o segundo, mas você vai praticando e você vai se desenvolvendo, como em qualquer trabalho. Agora, aceita o feedback negativo, tá? Sim, porque o feedback negativo é o que te leva para cima, não é o que te leva para baixo, não. Então, feedback é importante, tá bom? Perguntas, vamos abrir. Pessoal, tem gente que agora. Alex aí, que bacana, tá vindo aqui na live. Tem uma galera boa aí, hein? Pessoal que eu não vejo há um tempo já. O pessoal só curte. Minha filha tá aí também, minha filha do meio. Beijinho, filha. O pessoal que chegou depois, eu estava contando, o pessoal que chegou depois, eu estava contando que o Brasil está em 51º lugar em países não empáticos, numa pesquisa de 63 países, né? Então, efetivamente, a gente tem um trabalho muito junto aí. Acredito que muita gente aqui é líder de equipe, sejam em qualquer área, né? E a gente precisa muito desenvolver esse conceito e esquecer que empatia é palavra de entrevista, que o pessoal acha que empatia é bom para responder lá. E aí, quais são suas resiliências? Quais são suas competências? Eu sou empático. Empatia não é palavra de entrevista, tá? Por favor, empatia. Outra coisa. A minha mãe está perguntando aqui, seria bom ter isso nas escolas? Eu acho que sim, tá? Eu penso que no ensino médio, tá? Se não, assim, o Daniel Goleman, ele faz um estudo com bebê. Ele fala que tem bebês que já nascem empáticos. Por isso que ele chora quando o outro, ele fica incomodado quando ele vê uma criança chorando. Interessante. Isso é natural do bebê. Ele como se ele sentisse a dor do outro. Você vê que um bebê chora, e aquelas crianças que o colega se machuca, ele vai lá e leva alguma coisa. Alguém ensinou isso para ele? Não é empatia. A empatia é natural.
que algumas pessoas já nascem com elas e se desenvolvem mais. Mas elas podem também ser desenvolvidas, tá? A Flávia está botando que hoje é ensinado sim. Legal. Eu acho que precisa, porque você torna crianças aí menos egoístas, com menos problemas de depressão, de solidão, né? Ó, ela está falando que a filha dela tem uma matéria no colégio. Qual o ano que a sua filha está, Flávia? Explica aí. Eu acho que ela está, se eu não me engano, no antigo primeiro primário. Não existe mais isso. É aquele ensino... Primeira série, segunda série, terceira série do ensino fundamental. Então, assim, que bom que as escolas já estão investindo nisso. Eu acho que nono ano. Então tá quase formando já. Que bom, que bom. Mas um negócio rapidinho. Deixa eu contar um negócio aí da empatia. É o antipático, vamos dizer assim. Nesse lance da pandemia. Sim. No lance da pandemia, estamos pandêmicos agora, né? Todos pandêmicos, dentro de casa. E eu recebi um depoimento de uma pessoa, o Richard Uchoa Vasconcelos, tá? Ele é um educador, ele é um empresário na educação. Tá? A família dele foi a fundadora da Estácio de Sá. Ele fez um episódio comigo no Pipoca. Então, o que acontece? Eu vi um depoimento dele, que falaram para ele, que ele ficou assim, caramba, como é que pode? No começo da pandemia, o chefe pediu para todo mundo ficar em casa, né? Claro, mas que ligasse a câmera às 9 horas e não desligasse mais a câmera até às 6 horas da tarde. Ela poderia só ir no banheiro e voltar, e na hora do almoço. Não poderia ter filho, não poderia ter marido, não poderia ter cachorro, nem nada. Então, olha a situação, como é que a pessoa... Como foi empático, só que não. Então, quer dizer, uma coisa que hoje em dia, o que foi o lado positivo da pandemia, que hoje em dia, como eu estou direto com live, falando com várias pessoas e todo mundo fala, e o que acontece também, minha filha estava aqui no começo, e hoje em dia as pessoas já estão mais empáticas a receber esse tipo de intervenção, tá? Intervenção de mãe, de esposa, de filho, né? Porque está todo mundo junto, porque é um home office diferenciado, né? Porque está todo mundo em casa, preso. É diferente de você estar home office, as crianças estão no colégio, está todo mundo assim, só você. Então, hoje em dia, essa empatia está sendo exercida pelas empresas, em que eu já soube de algumas empresas que já vão adotar direto o home office que está dando certo. Então, não adianta mais ela ter um ambiente grande, daquela estrutura enorme. Isso aí é pura empatia, né? Que viu que não, de repente está certo, porque o problema todo do home office era a insegurança dos dados, era a insegurança, ver se o rapaz está realmente trabalhando. E hoje em dia você viu que a galera, para não perder os empregos, para as pessoas não perderem os clientes, para as pessoas não perderem dinheiro, elas estão se dedicando e estão até trabalhando muito mais em casa do que no trabalho. Que no trabalho, de repente, chegava tarde e saía um pouquinho mais tarde, mas cumpria 8 horas ou 9 horas. E hoje em dia as pessoas já acordam, é que nem celular, já acordam com o celular na mão, já acordam com trabalho para fazer. Então, eu já escutei isso em duas lives que eu participei, em que as pessoas estão até trabalhando mais em casa, pela responsabilidade, né? Não sei, incorporou, né, o trabalho. Né? Mas aí, pegando esse gancho aí, né? Então, aquela frase que eu falei do Carl Roger no início, provavelmente esse chefe, ele viu o outro, não pelo olhar do outro, mas sim pela ótica dele refletida no óculosinho do outro, né? Ele não estava olhando se ele tinha filho, se ele tinha família, provavelmente ele não devia nem ter, mas né, como que é importante? A gente está quase já chegando no final da live, só para quem... Oi, Beca, um beijinho para você, ó, minha amiguinha do Whindersson. Tamo junto. E o Chebota também, comercial. Oi, Claudinha. Pessoal, só para vocês entenderem, a gente tem que ter um tempo aqui. Se a gente ultrapassar o tempo, o Instagram fecha na nossa cara, tá? Então, assim, a gente está aqui... ele fecha automaticamente porque ele tem um contador aqui de contagem. Ele mas o Whindersson vai explicar aí que vai ficar no YouTube e vocês podem assistirem. Agora, uma dica importante para quem está... Vamos começar a partir de hoje para praticar empatia. Uma excelente local para você trabalhar a empatia é rede social.
E aí eu vou finalizar aqui com um caso que eu estava vendo outro dia. Uma menina de RH postou assim, né, um texto falando que ela criticando, né? Oi, lindona, não tem problema não. E aí ela falou assim, esses recrutadores, alguma coisa assim, e botou a frase que a pessoa falou. E eu me senti magoada, nananana, e aí um monte de gente embaixo botando crítica, botando um pau para comer. E aí eu achei muito interessante que veio uma pessoa de marketing, de comunicação, e falou para ela assim, olha, eu sei que a leitura ela é meio esquisita, porque cada um que lê de uma forma, né? Sim, com certeza. Você tem uma... Oi, Nath. Ô, seu Eu Dauício. estou enganando. O Está seu Dauício chegando está presente, está chegando. empático, sendo empático. Uhul. Cada um que lê de uma forma. E aí ele estava falando, eu li e não me senti desrespeitado. Quer dizer, depende muito do momento, depende muito. Então, quer dizer, a menina leu e a pessoa de comunicação também leu a mesma coisa, sendo que ela se sentiu, né? E ele falou ali, não, eu não acho que essa escrita que a pessoa falou seja desrespeitosa. Então, gente, fica essa dica. Eu acho que as redes sociais é um belo trabalho. Você começa a ler os posts e aí você vê ali 50 pessoas falando, né, cada um de um jeito, e você vê efetivamente quem está disposto a ser empático. Aí, efetivamente, não entrar com crítica, sabe? Você não está sabendo como é que está o outro, que momento que está o outro, né? Então, acho que esse respeito, né, e esse olhar e essa escuta emocional é bem bacana, tá? A gente... Já estamos real 7h35, hein? Então, vamos lá. É isso aí. Gente, olha só, é o seguinte, olha só, porque essa live vai acabar um pouquinho antes, porque eu tenho um outro compromisso, que eu sou um host de um outro webinar que vai ter agora, do Quarentena Business. Menino muito famoso. Não é famoso, as coisas estão acontecendo, né? Tá aí, então, graças a Deus. Aí o que acontece? Aí eu tenho que ir para essa outra live, né? Esse outro webinar. Mas estou combinando com a Luciana para a gente fazer um periódico, tá? Daqui a 15 dias, daqui a uma semana, a gente vai estar com os assuntos aí ligados a todo ao humano, né? A empatia, sei lá o que for, a gente vai falar qualquer coisa que esclareça, né, algumas dúvidas de comportamento, né? Não é isso, Luciana? Que possa somar o autodesenvolvimento, eu acho que a ideia é essa, tá? Sim, quem tiver alguma sugestão de tema e quiser colocar aí nos comentários, porque eu vou precisar estudar ou ter alguma coisa, porque foi o que eu falei, eu trouxe alguma coisa de conteúdo, é claro que eu botei lá uma sementinha em vocês, né? Daniel Goleman, tem alguns autores aí, Carl Roger, tem alguns autores aí que vocês vão ler depois, mas o mais importante é a gente começar a trabalhar isso aí, que começou-se em 1920, só agora em 2000 é que estamos dando tanto ênfase à palavra empatia, né, cara? No outro século, né? Demorou um pouquinho para chegar lá. Você viu como é que eu entrei nessa live? Todo animadão. E pior que tem que ser assim, né? Para, música legal, bacana. E você não contou aquele caso, né? Falta 4 minutos e você não contou aquele caso que você, quando a gente trabalhava junto lá em 2006, hein, gente? Que a gente trabalhou, eu era o RH dele. É verdade. E aí você foi todo animado, porque você sempre foi muito empático. Incrível. E aí você cheio de alegria e o outro. Não é um coice, né? Porque foi tão interessante. Eu falo assim, eu fui na hora do almoço, né? Acabou o almoço, fui escovar o dente. Eu sou muito animado. Quem me conhece sabe que eu sou muito agitado. E simplesmente cheguei lá, tinha um camarada escovando o dente. Falei, meu camarada, tudo bem? Como é que estão as coisas? Animadão. Aí o cara olhou assim, nada vai bem. Não sei por que você está animado assim. E ó, picou a mula. Eu falei, caramba, cara. Falei, desculpa, amigo, mas eu tô falando da sua saúde, da tua filha, não sei, não tinha nem filha na época. Estou perguntando de você, né? Na verdade, você está perguntando dele. Está tudo bem com você. Mas não é a primeira vez, não, tá? Não escutou, exatamente. É isso aí. Primeira vez, sabe? Então, rola se estiver assim. Então, olha só, gente. Para finalizar aquilo, vou dar o recado pessoal. Essa live vai ficar 24 horas lá no Pipoca Ágil, no perfil Pipoca Ágil. E o que acontece? Eu vou pegar e vou copiar essa live e vou botar no YouTube Pipoca Ágil. Tá legal?
Se tiver um som bom, se eu puder captar bem, eu vou virar um episódio do podcast, tá? Se tiver um som bacana, direitinho.